Olá, gente querida. Seguimos refletindo a partir da série proposta e que temos feito nos últimos cultos, cujo tema é Jesus Fake, ou seja, Jesus falso. E nós temos abordado esse tema já por 2 domingos e hoje queremos refletir a questão do amor. A pergunta que se nos impõe é a seguinte: se você não tem relacionamentos profundos em amor com o teu próximo, com o irmão e irmã na fé, que Jesus você segue? Essa série Jesus Fake, ainda que no contexto da Quaresma, ela trata do discipulado. O discipulado é um tema central na nossa relação com Jesus e com os irmãos e irmãs da igreja, mas também na nossa relação com as pessoas do mundo, as pessoas à nossa volta. A fé cristã é uma fé viva, no Cristo vivo. Portanto, a fé em Cristo é uma fé relacional. Jesus chama as pessoas ao seguimento e não uma simples crença abstrata, desvinculada com a vida. À medida que Jesus foi chamando os seus discípulos, ele dizia a cada um deles: vem e segue-me. Seguir implica em caminhar nos mesmos passos do Mestre. A fé em Cristo, portanto, não é uma fé estática, não é uma fé de banco de igreja, não é uma fé que acrescenta algum ritual religioso à tua rotina já sobrecarregada. A fé em Cristo adentra, perpassa toda a nossa vida. A fé em Cristo invade cada canto de nossa vida, afeta toda a nossa existência. Conforme foi citado na primeira pregação da série, cujo texto base de reflexão foi Lucas 14, 26, e onde afirmamos que Jesus é a nossa prioridade, Jesus diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Mas por que Jesus faria algo tão radical? Quem ainda iria querer segui-lo? Amar pai, mãe, irmãos, a si mesmo, não é também mandamento bíblico? Sempre houve multidões seguindo Jesus. Não estaria bem assim se ele continuasse satisfeito em ter multidões o seguindo? Precisa ser discípulo? Não é interessante manter as multidões por perto? Pelo menos estariam ouvindo a mensagem. Mas exatamente este era o problema. Multidões estavam interessadas no que Jesus tinha a oferecer. Sinais da presença do reino de Deus que se manifestavam na sua pessoa e onde ele estava. Afinal, onde ele estava, o reino estava, o governo de Deus estava. Portanto, as pessoas queriam coisas, obter algum milagre, alguma cura, algum benefício pessoal, ser alimentado na sua fome, na sua necessidade. Outros estavam apenas curiosos para ver o que aconteceria. Outros ainda interessados em pegá-lo em alguma contradição. E essa lista segue valendo em nossos dias, e com algumas ampliações, eu diria. Há quem busque o Senhor pela prosperidade. Resolve, no sentido de que ele queira que o Senhor resolva problemas e situações da vida. Buscam um Deus que esteja pronto a atender suas demandas pessoais, como o mágico da lâmpada. Dá uma esfregadinha, que ele está lá e ele faz o que eu quero e depois a gente o dispensa até que precisemos dele novamente, como foi dito domingo passado. Jesus mesmo alertou a respeito de falsos cristos que viriam enganar a muitos. Ele diz em Lucas 21:8, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam.
Precisamos, portanto, discernir os que falam em nome de Jesus, mas são enganadores. Jesus não veio prioritariamente para nos oferecer coisas, nos fazer felizes, pelo menos não na perspectiva que o mundo interpreta felicidade. Jesus veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai, por meio do perdão que Ele conquistou na cruz, porque Ele pagou a nossa dívida. E esta obra salvadora foi totalmente motivada pelo grande amor de Deus por nós. Sua criação caída, sua criação desgarrada, perdida, condenada à morte pelo pecado. Quero lembrar-nos aqui um dos versos que eu mais amo na palavra e que nos é conhecido. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, João 3,16. E esta fé no Cristo vivo nos chama ao discipulado, não para sermos como a multidão, que apenas acompanhava Jesus, como o colega Islam falou domingo passado, Lucas 14:25, mas para seguirmos a Cristo, num relacionamento de amor profundo, em intimidade, seguirmos a Ele em proximidade, em comunhão, em compromisso e fidelidade. Sempre fico muito tocado com a história do lava-pés que nos é contada em João 13. João inicia esta narrativa dizendo, verso 1, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, pois haveria de morrer na cruz. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E a história que se segue é a história do lava-pés, ou seja, a demonstração explícita desse amor que se dá no serviço ao outro. Uma possibilidade de tradução do final do versículo seria a seguinte: em vez de amou-os até o fim, poderíamos ler o verso da seguinte forma: tendo amado os seus que estavam no mundo, mostrou-lhes então que os amava perfeitamente. E então Jesus passa a fazer um serviço de servo, um serviço de escravo. Levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha na qual estava enrolado. É claro que o que Jesus fez não tinha nada a ver com higiene. Aliás, esta atitude de Jesus deixou Pedro muito constrangido e incomodado, e ele protestou no verso 6, Senhor, vais lavar os meus pés? E Jesus seguiu adiante, e ele protestou e disse, nunca lavarás os meus pés. E Jesus deixou claro para Pedro que esse gesto era um gesto de vinculação. Verso 8, Jesus diz, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. O amor vincula, o amor liga, o amor compromete. Como o apóstolo Paulo escreve, Colossenses 3,14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Na nossa versão mais conhecida, talvez do Almeida no passado, diz assim, acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. A nova versão transformadora diz isso ainda de uma outra forma. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Assim como o pecado separa, divide, o amor reconcilia, o amor vincula, une perfeitamente em harmonia.
E olha que nos versos acima, em Colossenses, Paulo cita uma série de atributos com os quais deveríamos nos revestir. Ele cita profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, devemos nos suportar uns aos outros, perdoar as queixas uns dos outros. E aí ele diz, mas acima de tudo isso, porém, o que vincula perfeitamente é o amor. Por isso, o lava-pés, um ato do amor que serve, gera vínculo. Lembra o verso 8 que Jesus falou para Pedro? Se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Daí a razão de Jesus perguntar aos discípulos, verso 12, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. É claro que Jesus não está interessado que a gente reproduza esse gesto num ato litúrgico chamado lava-pés. O que está em jogo é o amor que serve, o amor que não receia em se humilhar para servir o outro. E esse amor manifesta nosso vínculo com o Cristo vivo e o nosso vínculo de uns para com os outros. Por essa razão, Jesus insiste no maior mandamento de todos, em João 13, 34, 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Bom, não é sem razão que a vida em amor é o critério de maturidade cristã, onde devemos chegar à completa medida da estatura de Cristo, conforme Paulo em Efésios 4. Esse é o propósito do discipulado. Esse é o propósito da caminhada com Cristo, a intimidade com o Senhor. Crescermos no amor que serve, o amor que aprendemos com o próprio Senhor, que nos serviu ao ponto de dar a vida em amor por nós. E como anda a nossa vida cristã? Mais madura hoje do que foi ontem? Ou temos reduzido a nossa vida de fé a meros conceitos e doutrinas cristãs e alguma atividade religiosa? O que você fará a respeito dessa palavra? Vai ficar na mesma? Deixar a vida te levar? Uma vida cristã que não nos conduz a um discipulado, uma vida cristã que não nos conduza a um comprometimento com o Cristo e o seu Evangelho, é falsa doutrina, que muitas vezes anuncia um Jesus falsificado. Afinal, se você não tem relacionamentos profundos, em amor sincero, com aqueles que você tem comunhão no Senhor e com o próprio Senhor, pautados no amor de Cristo, que Jesus você serve? Reflita sobre isso. E Deus nos abençoe. Amém.